Bom dia, povo de Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e família em nome de Jesus. Que Deus em sua infinita misericórdia possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Chegamos aqui hoje para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos estar meditando sobre o texto de Lucas, capítulo 1, verso de número 38, tá? Vai falar sobre a submissão. Aqui o autor traz para a gente como Maria é modelo de fé e submissão à vontade de Deus. Vamos lá? Lucas 1,38 diz assim: Então disse Maria: Eis aqui esta serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, neste momento chegamos diante da Tua presença para Te adorar, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos. Nos dê um dia abençoado diante da Tua presença, Pai amado e querido, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Toda falha, todo erro que cometemos, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, venha até nós, Pai amado e querido, e nos perdoa. E que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que venhamos, Pai amado, a ser envolvidos pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, no momento em que esse homem, essa mulher estiver ouvindo essa palavra. E que assim, Pai amado e querido, possa vir a se sentir, Senhor Deus da glória, abraçado pelo Teu Espírito Santo. E que essa palavra ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado em nome de Jesus. Que assim ela venha trazer cura, libertação, restauração, avivamento sobre cada vida. Eu oro a Ti e agradeço. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, começamos aqui hoje com essa palavra que diz que Maria ela recebe ali uma profecia, tá? Não uma profecia, o cumprimento de uma profecia estaria acontecendo sobre a vida dela. Maria ela tem um encontro com o anjo. E esse encontro que ela tem com o anjo ele vem dizer para ela que ela seria envolvida pelo Espírito Santo e que haveria de nascer um filho dela. Um filho que viria do próprio Espírito Santo. Não seria um filho que viria de uma conjunção carnal, mas um filho que viria através do próprio Espírito de Deus. E esse filho deveria se chamar Jesus. E ele começa a explicar tudo a ela, porque ele libertaria o povo judeu e libertaria os homens da escravidão. Para resumir a história, para a gente não ficar muito tempo nisso aqui, no fim de tudo, Maria, ela olha para o anjo e diz essas palavras aqui: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E hoje o autor trouxe para nós aqui, o autor da nossa revista, trouxe para nós aqui a submissão. Maria é modelo de fé e submissão à vontade de Deus. Quando nós olhamos fé e submissão à vontade de Deus, nós precisamos falar sobre algumas coisas. A primeira delas é com relação à depreciação de Maria dentro da igreja evangélica. E por que eu digo isso? Maria para nós não é uma divindade. Maria para nós, ela não é um ser a ser adorado. Nós, cristãos evangélicos, não adoramos a Maria, porque entendemos que Maria ela é tão criatura como eu. Mas adoramos a Cristo. Por quê? Jesus, ele é criador. Se vocês forem voltar aí algumas meditações que nós fizemos atrás, vocês vão ver que nós falamos sobre Jesus Cristo, sobre a divindade de Jesus, sobre a existência dele desde antes da criação, sobre a existência dele no momento da criação, sobre a existência dele durante o período do Antigo Testamento. Jesus, ele sempre existiu, ou seja, Jesus é Deus. Em algum momento, se for permitido aqui, conforme nós formos avançando nas nossas meditações, eu de repente trago aqui a questão da Trindade, a respeito das visões que se tem hoje, unicismo, unitarismo, trinitarismo, triteísmo. Essas divisões, essas diferenças fazem com que nós venhamos a compreender melhor quem é o Cristo que nós servimos. Por quê? Dentro da visão trinitária, que é aquela visão que eu creio,
Assembleia de Deus está mais ligada a essa visão, nós cremos num Deus que ele se manifesta em 3 pessoas, sendo o mesmo ser. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um com características diferentes, porém eles são o mesmo ser. Eles não são deuses diferentes, eles são pessoas diferentes, sendo o mesmo Deus. Então, quando nós temos a plena compreensão de que são 3 pessoas diferentes em um mesmo ser, nós vamos entender que eles são indivisíveis, ou seja, eles não podem ser divididos, eles não podem ser 3 deuses diferentes, tá? Então, não tem como Jesus ele não existir no Antigo Testamento e ele passar a existir como Deus no Novo Testamento. Não tem como Jesus ele não existir antes da criação e ele passar a existir somente depois da criação, porque nós entendemos que ele é todas as coisas. A Bíblia fala que no Evangelho de João que por meio dele tudo foi feito. Então, quando nós compreendemos que Jesus ele é o nosso Deus, nós passamos a compreender que ele deve ser adorado. Agora, Maria não. Maria, ela é uma criatura assim como nós. Nós somos criação de Deus. Fomos feitos, fomos moldados pela mão do Senhor. Fomos gerados da vontade de Deus. E como sendo gerados da vontade de Deus, nós precisamos adorá-lo e não receber adoração como sendo ele. É por isso que nós não adoramos a Maria, nós não adoramos a Pedro, não adoramos a Tiago, não adoramos a João, não adoramos a nenhum dos apóstolos, não adoramos nenhum dos profetas. Por quê? Porque entendemos que são criaturas de Deus como nós. Fazem parte da criação de Deus. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que Maria ela não é digna de ser adorada. Ela é digna de ser respeitada. Maria é digna do nosso respeito, porque foi através dela que o nosso Cristo veio. Não foi por ela, mas foi através dela. Por ela no sentido de que não foi da vontade dela, mas foi da vontade de Deus. Ela somente foi submissa no sentido de ela falar: se cumpra em mim a tua vontade. Quando nós entendemos que Maria, ela abre a sua vida, abre o seu coração para que se cumpra nela a vontade de Deus, nós vemos que isso também acontece com todos os profetas. Os profetas que morreram no nome do Senhor, eles morreram porque Deus cumpriu neles a vontade dele. Quando nós vamos ver Elias não morreu, tudo bem, mas quando nós vamos ver Elias, ele sendo passando por situações ruins, até mesmo por perseguição, tendo que se esconder em caverna, porque os demais profetas foram mortos. Quando nós vemos todos os profetas sendo mortos, quando nós vemos Eliseu passando por algumas situações ruins, quando nós vemos Isaías, Jeremias passando por situações ruins, nós vamos ver que os profetas foram perseguidos por amor a Deus. E aí a gente entra na questão da submissão. Quando nós nos tornamos servos de Deus, é preciso que venhamos a ser submissos ao nosso Deus. E a Bíblia fala sobre submissão, fala que a mulher deve ser submissa ao marido. E submissão não é um ato de abaixar a cabeça quando o teu marido passa de ó meu Senhor. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas é de amar, de respeitar o seu marido a ponto de você se entregar para ele em respeito. Assim também é na igreja, assim também é com Cristo. Quando eu amo a Cristo, eu me torno totalmente submisso a Ele, submisso àquilo que Ele quer, porque Cristo Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser submissos, nos sujeitar aos nossos líderes, aos nossos pastores, a Bíblia ela não está falando que eu tenho que ser um irracional. Mas a Bíblia está falando que conscientemente em Cristo eu preciso respeitar a autoridade que está acima de mim, respeitar o meu pastor. Então, quando Cristo ele fala que Maria é um exemplo de submissão, está falando que quando a Bíblia fala que Maria é um exemplo de submissão, está dizendo que Maria é um exemplo de submissão porque em momento nenhum ela rejeitou a vontade de Deus. Em momento nenhum ela se voltou contra a vontade de Deus. Em momento nenhum você vê na Bíblia ela questionar a vontade de Deus, mas em todo momento você ouve ela dizendo: seja feito conforme a vontade de Deus.
Então, quando nós nos tornamos submissos ao Senhor, nós permitimos que seja feita sobre as nossas vidas a vontade dele. E feliz é o homem e a mulher que permite que a vontade do Senhor seja feita sobre a sua vida. Feliz é o homem e a mulher que se torna submisso a esse Deus. Feliz é o homem e a mulher que se torna submisso a esse Espírito divino que está sobre as nossas vidas. Porque já não vai viver mais ele, já não vai viver mais ela. Mas como a palavra diz, Cristo vive em mim. E na pessoa do Espírito Santo, somos feitos novas criaturas. Efésios 5, a Bíblia fala que fomos selados para o dia da redenção. Efésios 1, 2 fala que fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo eu não lembro. Fala que fomos selados para o dia da redenção. Gálatas capítulo 6 fala sobre o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Então, quando nós somos submissos a Cristo, somos submissos ao Espírito de Deus, somos submissos ao Pai, automaticamente nós recebemos sim presente do Senhor já nessa terra. E esse presente é uma vida de paz com Deus. E essa vida de paz com Deus que nós devemos ter. Maria teve paz, mesmo não sendo casada com José, mesmo sabendo que muitos poderiam se levantar, ela teve em paz em Deus, sabendo que mesmo com tudo que viesse contra ela, com tudo que haveria de vir contra ela, ela estaria bem, porque Deus seria seu advogado, seu ajudador, seu juiz, seu defensor, seu amigo, seu conselheiro. Deus seria tudo isso na vida dela. E foi. E Deus pôs todas as coisas no lugar. Então que hoje venhamos a ser submissos como Maria. Venhamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a ser submisso, me ajuda a ser submissa, me ajuda a me submeter à Tua vontade, para que eu viva mais feliz na Tua presença. Amém? Que essa palavra possa ficar no coração de cada um em nome de Jesus. Que Deus possa manifestar a glória e a graça dele sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar neste momento e pedir a Deus para que Deus manifeste a graça dele sobre nós. Senhor Deus e Pai, nesse momento diante da Tua presença, ouvimos a Tua palavra, compreendemos o Seu chamado, aquilo que o Senhor tem falado conosco a cada dia. Senhor Deus, a glória, te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor esteja conosco. Abençoa-nos, Senhor. Ensina-nos a ser submissos à Tua vontade e ao Teu querer. Fala ao coração de cada homem e cada mulher. Encha-nos com Teu Espírito, encha-nos com a Tua graça, encha-nos com a Tua vontade, encha-nos com o Teu querer, e que venhamos a ser moldados, Senhor Deus, a glória, a cada dia, Pai amado, pela Tua vontade. Assim, Senhor Deus, a glória, nos abençoa. Ensina-nos, Pai amado e querido, a viver diante da Tua presença, e que todo mal venha a ser lançado por terra contra as nossas vidas, para que venhamos, Senhor Deus, a glória, a viver algo novo diante da Tua presença. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações divino Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus, e que todos possamos dizer com fé, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.